E aí, jovens de Maria, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, olha, pertinho da fachada norte, que inclusive acabou de ser entregue no último dia 19 de março. Mas olha, a nossa jornada bíblica tá só no comecinho, viu? Bom, agora aqui a gente está em frente à fachada sul do Santuário Nacional. A gente já começa a observar aqui, olha, que já começou a se montar os andaimes que vão receber a equipe do Padre Rupnik, que vai aplicar esses mosaicos, dar continuidade à nossa jornada bíblica. E a gente não pode se esquecer também que essa jornada bíblica vai se estender às outras duas fachadas laterais do Santuário Nacional, fachadas leste e oeste. Antes das fachadas começarem a ser revestidas, precisamos voltar no tempo. A construção da Basílica Nova começou oficialmente em 1955 e a fachada norte foi a primeira a ser entregue. Com o passar dos anos, as outras fachadas também foram concluídas. Assim, o Santuário de Aparecida começou a ganhar a atual aparência de cruz grega. No início dos anos 2000, a Casa da Mãe começou a receber os pisos, alguns acabamentos e um novo altar central. E então nós temos aí a Basílica basicamente construída, essa grande estrutura que nós temos hoje. Mas longe de terminar uma obra que era desse tamanho. Então começou a se pensar como seria possível concluir, né, como poderia dar os acabamentos. A Basílica estava aí pronta, mas não tinha piso, não tinha vitrais, o altar não tinha esse formato que nós conhecemos hoje, as portas e toda a infraestrutura que circunda o Santuário Nacional. O projeto Jornada Bíblica teve início em 2019 e pretende revestir as fachadas do santuário com mosaicos retratando passagens bíblicas. Então, quando entrega-se, um pouco antes de entregar a cúpula, se pensa, e a parte externa, né? O que fazer com a parte externa? Então, começa a mobilizar o Santuário Nacional para como faria nessa parte externa. Chama-se artistas, né? Artistas sacros que possa dar ideias para pensar nesse grande projeto. E aí que aparece um dos projetos, o Padre Rupnik, ele vem ao santuário, né, convidado, um padre esloveno, que tem uma formação mais especificamente nessa área de mosaico, mas com uma grande teologia, e também apresenta o seu projeto. E a ideia toda desse revestimento externo estava baseado nessa ideia de tornar o Santuário Nacional uma grande Bíblia a céu aberto, né? Tornando aí uma catequese bíblica para todo o povo de Deus. A fachada norte, a mais antiga do santuário, foi a primeira a ser revestida e entregue no último dia 19 de março. Nela estão retratadas cenas do livro do Êxodo. A fachada sul, cujas obras já começaram, retratará a Páscoa de Cristo. As fachadas laterais também receberão os mosaicos, sendo a leste com cenas da criação e a oeste com cenas do Apocalipse. Hoje, cerca de 60 operários trabalham na preparação do canteiro de obras e dos andaimes da fachada sul para receber os mosaicos que serão aplicados pela equipe do Centro Alete, liderada pelo padre Marco Ivan Rupnik, um sacerdote esloveno que mora em Roma e é responsável pela concepção artística de todo o projeto Jornada Bíblica. O grande volume de pessoas aqui é a equipe de montagem de andaimes, então uma equipe que ela avança aqui ainda há algum tempo, mais ou menos 40 pessoas atuando simultaneamente, e o restante das equipes já está atuando, fazendo as primeiras etapas aqui da obra de acabamento. Em todas as fachadas, antes de receber os mosaicos, é preciso um trabalho de revitalização, para recuperar todas as estruturas e acabamentos dos tijolos, que já são bem antigos e, consequentemente, se deterioraram com o tempo. É o próprio concreto, a gente tem que fazer todo um trabalho de limpeza, então ao longo dos anos ele foi acumulando ali, né, fuligem, né, a gente está aqui próximo da rodovia Presidente Dutra, principalmente essa fachada que ela é a mais voltada para Dutra, então acaba acumulando algum material, então antes da gente fazer a aplicação do reboco, a gente faz todo um tratamento, uma limpeza para que a gente possa ter uma base adequada. Na sequência, a gente vai fazer toda uma regularização, né, através de um reboco, e depois já entram aí as camadas de pré-execução do assentamento do mosaico. Essa etapa consiste aí em a gente colar, aderir na fachada uma tela, né, já utilizando a cola, né, a argamassa colante que a gente vai utilizar, na verdade, que o Padre Rupnik utiliza para fazer a colagem dos mosaicos. Obras desse tamanho requerem muito planejamento e engenharia.
Só na montagem dos andaimes foram empregados cerca de 10 mil tubos metálicos, que se forem enfileirados chegam a 30 quilômetros de extensão. É uma logística que a gente já havia previsto, né? Então a condição ideal é que a gente consiga desmontar uma fachada e no mesmo momento iniciar a próxima fachada. Então é um volume imenso, né? Então aqui a gente tem mais ou menos 10 mil peças de tubos de andaime. Isso aí, se a gente enfileirada, são 31 quilômetros e 140 toneladas de material. Então é um volume muito grande. Do ponto de vista de logística, então a situação mais favorável é iniciar a desmontagem em uma fachada. Então fizemos isso na fachada norte. Então tinha uma equipe durante um tempo desmontando a fachada norte. A partir de um certo volume que a gente já tinha e o canteiro aqui já estando pronto, aí sim a gente iniciou a montagem. Hoje aqui a gente já está com a fachada praticamente aí no finalzinho, né? Então, como disse, são 40 pessoas trabalhando simultaneamente com foco exclusivo em terminar essa etapa do andaime. A fachada sul, em especial, recebe um tratamento diferenciado por estar posicionada sobre a tribuna Papa Bento XVI e também por estar ligada às colunatas, onde ficam posicionadas as imagens dos 12 apóstolos e que também está sendo revitalizada. Então, por conta disso, a gente tem algumas diferenças, né? Então a gente consegue, olhando um pouco mais de perto, a gente consegue ver que a gente teve que criar algumas vigas de transição, né? Então são elementos metálicos para a gente desviar o apoio do andaime. Então é um outro desafio, né? Isso é aquilo que a gente costuma chamar e compartilhar utilizando o nome de engenharia invisível, né? Então é aquela engenharia que agora a gente consegue enxergar, mas depois de obra pronta ela não aparece. Então esse é um outro ponto que a gente gostaria de destacar como diferente. Um elemento aqui que também chama bastante atenção, é um grande diferencial, é que conjuntamente com a obra da fachada, a gente também iniciou aqui as obras de recuperação estrutural e de acabamento da colunata, né? Então essa estrutura que a gente vê aqui é uma estrutura também antiga e que na época da construção algumas questões estruturais não foram observadas e a gente ao longo dos anos aí foi percebendo que precisaríamos ter uma atenção. Então, nesse momento, né, a gente consegue perceber aqui, a gente está fazendo a remoção de todo o tijolinho que temos. Essa estrutura vai ser trabalhada, nós vamos trabalhar com o reforço necessário para continuar garantindo, né, a segurança, a estabilidade aqui desse espaço. E aí isso tudo vai ser recomposto, né, novamente utilizando o tijolinho como elemento principal. Alguns elementos artísticos nós também vamos ter. Esses arcos que a gente tem, né, ou tinha até então, eles continuam fazendo parte aqui da arquitetura. Então essas duas obras elas se integram. Então a gente pode enxergar isso tudo aqui como uma obra que faz parte da fachada sul. Com todo esse trabalho de revestimento, alguns devotos até perguntam se o tijolinho vai acabar. Olha a resposta do padre Eliomarcos Ferraz. E aí, o tijolinho continua? Certamente, a partir do momento em que os andaimes começam a subir na fachada norte, vem essa pergunta, mas os tijolinhos vão acabar com os tijolinhos da Basílica? Claro que não, porque esse tijolinho é muito simbólico para todo o povo de Deus, né? Que se sente também um tijolinho na casa da mãe, as pessoas se sentirem como essa peça no Santuário Nacional. O que será revestido são justamente as fachadas, né? A frente e as laterais, né? Direita e esquerda de cada fachada. Leste-sul, leste, oeste, norte e sul. Então essas serão as partes que serão revestidas, ficando todo o corpo das naves e do centro do Santuário Nacional, ainda com esses tijolinhos à vista, né? Então o povo pode ficar tranquilo que teremos ainda, além das arcadas, né, que circunda todo o santuário, aí grande parte dele ainda à vista os nossos famosos tijolinhos. E é muito interessante também perceber que nessa conjunção que dá ao Santuário Nacional essa grande característica de grande Bíblia a céu aberto, uma grande catequese bíblica, que nós vamos entrecruzar, né, essas duas realidades, Páscoa Antiga, Páscoa de Jesus, Gênesis, Apocalipse, tudo se cruza no meio onde nós celebramos a Eucaristia, que é o altar central. E no altar central nós temos pendendo sobre ele a grande cruz, a cruz do nada, né? Que o próprio Cristo que doa a sua vida para a redenção do mundo. E lá na obra do Cláudio Pasto nós temos a árvore da vida. Então nós temos a árvore da vida com o seu grande tronco que
tem a sua base no altar de Cristo. Ou seja, tudo começa e termina com Cristo. A história, a palavra de Deus se entrecruza e se realiza bem ali na mesa da Eucaristia, na mesa da palavra, né? Então é muito bonito a gente pensar nessa sintonia. O Cláudio Pastro e o Padre Rupinick em concepções diferentes, universos de arte diferentes, mas que ambos se comunicam, nos dando esse grande presente aí, né? Então, nossa jornada tem muita coisa boa para acontecer. Certamente todos nós seremos revestidos desse ardor missionário e dessa nova forma de evangelizar. Eu acredito que as famílias, ao virem ao Santuário Nacional, olharão para essas fachadas com seus filhos, suas esposas, suas mães, pais, avós e falarão para os seus filhos, conversarão, olha aquela imagem lá da Páscoa, de Jesus, do Antigo Testamento, do Mar Vermelho, e vai se descortinando cada vez mais. Bom, então como a gente viu, a fachada norte já foi entregue, já começaram as obras aqui na fachada sul do santuário e a gente, claro, pode esperar muita coisa legal também nas fachadas leste e oeste, que também vão receber esses mosaicos com passagens bíblicas. E você, claro, é super convidado a participar com a gente dessa jornada bíblica, fazendo parte da família dos devotos, do projeto Jovens de Maria e do projeto Devotos Mirins. Vem com a gente!